Boa noite, irmãos e amigos. Vamos mais uma vez a Apocalipse, capítulo 6 agora, versículos de 1 a 8. Antes de ler o capítulo 6, deixe-me dizer que aqui, pelo que nós entendemos e dentro da nossa perspectiva escatológica pré-milenista e dentro do pré-milenista, pré-tribulacionista, aqui se inicia a tribulação, propriamente dita, que irá até o capítulo 18, culminando com a volta de Cristo no capítulo 19. Várias séries de acontecimentos ocorrerão no céu e na terra ao longo deste trecho, envolvendo julgamentos de Deus. Eu estou dizendo no plural, porque serão várias etapas, mas poderia usar o singular como um termo só, envolvendo tudo, seja como for, julgamentos de Deus sobre pecadores, sobre a humanidade rebelde a Ele. Por vários meios, esses julgamentos. Cataclismos de corpos celestes, sol, lua, estrelas, catástrofes físicas na própria terra, como terremotos, incêndios, saraivadas, pedras caindo, algumas por atuações ou ações diretas de seres angelicais, tanto benignos quanto malignos, sempre, obviamente, sob o controle e a ordem de Deus, e outros porque Deus mandou e sem intermediário, vamos dizer desta forma. Os resultados, como veremos, e não é difícil imaginar: fomes, pestes, doenças, dor, desespero, mortes, muitas mortes. Ao lado deste julgamento de Deus, ou desses julgamentos, ou concomitantemente, paralelamente, nós vamos ver perseguição da parte do diabo e de seus agentes a crentes convertidos durante a tribulação, ou seja, crentes que se converteram, pessoas que se converteram após o arrebatamento da igreja, após a igreja já estar com Cristo, conforme cremos que ela será arrebatada logo no início, ou um pouquinho antes do início da tribulação. Então, esses crentes serão perseguidos duramente pelo diabo e serão mortos, e nós vamos ver umas 2 ou 3 referências a esses crentes ao longo desse longo texto, que vai até o capítulo 18. Nós vamos ver a escolha de 144 mil judeus para uma missão muito especial. Vamos ver cenas com crentes no céu, como acabei de dizer, inclusive, especificamente crentes vindos da tribulação. Vamos ver perseguição aos judeus em Israel, ameaçando a própria sobreexistência do povo judeu como povo e da nação de Israel como nação. Vamos ver tudo isto neste longo texto. É bom sempre ressaltar que Jesus Cristo, o próprio Jesus, tratou desta sua segunda vinda
no chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão do Monte, que está referido paralelamente em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. São passagens mais ou menos paralelas, mas Jesus falou bastante desta época, desta fase que precederá a sua própria vinda. Então, obviamente, muitas coisas a que ele se referiu lá estão sendo observadas aqui por João, e umas 2 ou 3 vezes eu vou fazer referência. Olha, Jesus falou sobre isso na passagem tal. Obviamente não vou ter condições, nem tempo, não é nossa proposta, de fazer um estudo detalhado, que é interessante para aqueles que gostam de aprofundar, um estudo detalhado, realmente, desse discurso de Jesus, nesses 3 evangelhos, e estas passagens, ou esta longa passagem de Apocalipse, de 6 a 18, e estudar com mais detalhes as partes paralelas. É um estudo bem interessante. Um pouquinho dificultado pelo fato de que Jesus, nesse discurso do Monte das Oliveiras, ele misturou coisas que aconteceriam aqui em Apocalipse, relatadas por João, com coisas que aconteceriam poucos anos depois, poucas décadas depois, com a queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então há uma mistura ali, e não é muito fácil separar. Algumas vezes, quando ele está se referindo à queda de Jerusalém, no ano 70, 30 e poucos anos depois dele ter falado aquilo, e quando ele está se referindo aos últimos tempos, que não sabemos quando será. Se for daqui a poucos anos ou poucas décadas, já se fazem 2000 anos. Então, tem essa dificuldade extra para o estudante dos evangelhos, especificamente. Mas é um estudo fascinante. Nós vamos ver, voltando ao Apocalipse, neste longo trecho do capítulo 6 ao 18, que a maioria desses acontecimentos serão descritos em grupos, embora intercalados entre si. Como vamos ver aqui, 7 selos abertos, mas entre o 6º e o 7º há algo acontecendo. 7 trombetas serão tocadas, entre a 6ª e a 7ª algo vai acontecer. Então eles são entrelaçados por acontecimentos que vão ocorrendo também. Há uma certa ordem cronológica, mas não devemos nos ater muito, nem tentar descer a muitos detalhes, porque vamos nos frustrar e, com certeza, errar, porque nós não temos dados suficientes para traçarmos uma cronologia perfeita, exata. Mas, de uma maneira geral, não resta dúvida que há um andamento dessas ocorrências. Alguns acham, inclusive, que os cataclismos e as tragédias vão acontecendo de maneira crescente. E eu concordo, há sentido nisso, não dá para ver cada detalhezinho, mas de uma maneira geral, há esta. É fácil concluir isto. Então, nós vamos ver 7 selos, os tais 7 selos, dos quais eu já falei muitas vezes aqui, que apareceu um livro na mão do que estava sentado no trono, e um anjo perguntou com grande voz quem é digno de abrir este livro, que estava selado com 7 selos, e ninguém apareceu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem no céu, para abrir, e João chorava, porque ninguém apareceu. Aí veio outro anjo e disse: não chore não, João, porque sim, tem o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Já expliquei, quando João olhou, viu um cordeiro, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, como que tinha sido morto, conforme cantamos aqui. E ele então tomou da mão do que estava sentado no trono esse livrinho, aberto, fechado, totalmente fechado e selado com 7 selos, e ele então ia abrir os selos de um por um.
Falamos muito da adoração que foi prestada a Deus antes da abertura desses selos, e agora eles vão ser abertos. Mas, além disso, eu estou falando do trecho grande, de 6 a 18, 7 trombetas são tocadas por anjos. Alguns acham, e tem um certo sentido, que as 7 trombetas são desenvolvimento do 7º selo, como se o 7º selo se consistisse nas 7 trombetas. E é razoavelmente claro isto. Ainda outros acham que a 7ª trombeta se transforma ou se desdobra nas 7 taças. Aí já não é tão claro, e talvez não tão importante. E nós vamos tratar isso ao longo das apresentações, das pregações. Nós vamos ver que se fala aqui em 3 ais, anunciados por uma águia voando no meio do céu. Tudo muito misterioso e muito forte, muito pesado. E eu tentei o máximo possível até chegar aqui, mostrar Apocalipse de uma maneira agradável e animadora quanto ao tanto que Deus gosta de ser adorado e glorificado, ao tanto que João escreveu sobre isso, e eu apliquei várias vezes para nós fazermos isso também, aprendermos a glorificar, adorar a Deus e tudo. Então são aspectos muito agradáveis de Apocalipse, e ainda veremos outras situações de adoração, ainda veremos muita vitória do Senhor Jesus Cristo, veremos coisas espetaculares ainda, mas desta vez aqui, pelo menos por enquanto, não vai dar para trazer nada positivo, nada agradável, especialmente hoje, não é nem especialmente não, incluindo hoje, porque vai piorar. Mas quando nós vamos ver aqui, então, os famosíssimos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas então, voltando, nós vamos ver 3 ais. Esse ais é ai dos que, ou coisa assim. 4 vozes de anjos, cada um anunciando algo muito importante e dramático. 7 taças derramadas com os chamados flagelos. E julgamento e queda da grande meretriz, que é algo dificílimo de identificar com precisão quem é ali. É uma mulher, é um governo, é um povo, não é fácil. Quanto à questão de cronologia, uma sugestão é que os 7 selos, as 7 trombetas serão na primeira metade da tribulação. E as 7 taças e o julgamento da grande meretriz será na segunda metade, a chamada grande tribulação, que será dos versículos 12 a 18. Então, a primeira série de acontecimentos no início da tribulação é a abertura dos 7 selos, com iniciando com os 4 cavaleiros, com seus 4 cavalos. Eu vejo aqui ainda como uma fase preparatória, mas já iniciando mesmo, mas sem iniciar. Deixe-me dizer, eu vejo esses 4 cavaleiros aqui como descritos, não como fazendo alguma coisa, mas como recebendo autoridade para começar a fazê-las, e iniciando as providências, iniciando a respectiva missão. Como nós vamos ver, vem e vai, comece a agir, comece a atuar. Então não é bem já falando da atuação deles, mas do início da atuação e o que é que eles vão fazer. E como seria bom se nós soubéssemos exatamente o que eles iriam fazer, porque em alguns casos nem isso nós sabemos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6. Versículos 1 e 2.
Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por chegarmos nesta fase deste livro. Estaremos vendo aqui descrições de muito sofrimento, muita morte, fome, muita desgraça. Que tenhamos sabedoria para compreender como é que isso vem da mão de um Deus bom. Mas compreendendo que este Deus bom é um Deus também justo, santo, e que exige respeito, exige obediência, e um Deus vingador, no sentido de um juiz que exige que a justiça seja feita. E é por isso que nós vamos ver sobre tantas mortes. É porque este Deus que és tu, és o Criador, e com direito de colocar as leis que tu queres, obviamente, que combinam com o teu caráter santo, justo e reto. Então, nada aqui que nós vamos ler daqui para frente, por mais terrível que seja, por maiores que sejam as dores impingidas aqui sobre seres humanos, e as feridas, e por mais aterradores que sejam os seres descritos aqui, nada disto foge ao fato de que estão sob o teu controle, e que em momento algum tu deixaste de agir com absoluta retidão, justiça, e demonstraste muito amor à humanidade, inclusive a esses que morrerão debaixo da tua ira. Demonstraste muito amor quando ofereceste Cristo, mas que foi rejeitado por eles. Então, dá-nos sabedoria para entender isto, e aqueles que não têm Cristo, por mais que pareça estranho a pregação do Evangelho na forma de Apocalipse, mas é Evangelho também, porque é a tua palavra, e o teu Espírito trabalha para salvar pessoas quando a tua palavra é pregada, independentemente do trecho e da passagem e da época. Fica a critério do teu Santo Espírito salvar pessoas ouvindo esta pregação e as outras restantes, e as que passaram, inclusive, de Apocalipse. Que Cristo seja honrado e exaltado aqui entre nós agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, uma arma de conquista ou de ataque. Foi dada a ele uma coroa, tudo indica que, apontando para a ideia de prêmio, recompensa por vitória. Coroa também é a ideia de autoridade, mas parece que aqui é mais essa noção de recompensa. E diz que ele saiu vencendo e para vencer. Não diz exatamente qual a causa pela qual guerrearia, pelo que ele iria batalhar. Sabemos uma coisa: ele saiu vencendo e para vencer, ou seja, venceria todas as batalhas que se propusesse lutar. Quem é o cavaleiro? Há 2000 anos, os homens mais inteligentes que já passaram pelo cristianismo, letrados, eruditos, espirituais, estudados, sérios, comprometidos, há 2000 anos eles discutem. Para vocês terem uma ideia da complexidade, grande parte acha que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E outra grande parte acha que era quem? O anticristo. Vejam o contraste. Uns acham que era Cristo e justificam, claro,
Por isso deve ser Cristo, montado aqui nesse cavalo branco. E as explicações são excelentes, bíblicas, sérias. Aí vem o outro, tão culto quanto, tão sério quanto, tão comprometido com a palavra de Deus quanto, e diz, não, é o anticristo, por isto. Claro que nenhum desses vai poder dizer, eu atesto. Se disser, para de estudá-lo. Porque pela própria natureza da afirmação e o próprio fato de existirem pessoas tão sérias, dizendo algo tão oposto, é óbvio que não há informações suficientes. O Espírito Santo de Deus não revelou o suficiente para se completar o quebra-cabeça. É óbvio. Então, o problema é falta de dados suficientes para se fechar a questão e dizer por isso, e não pode ser por isso, mas é muito aberto, porque tem pouca coisa, são poucas palavras. Aliás, João foi de uma economia de palavras enorme ao falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Claro que isso dificulta, e não foi por acaso que o Espírito Santo quis que João escrevesse exatamente estas palavras, de propósito, para deixar os homens apenas supondo e pensando, e mesmo com opiniões diferentes, respeitando um ao outro, e aprendendo com a ideia do outro, com a sugestão do outro, mas numa questão dessa aqui, jamais radicalizando, fechando questão e fazendo asseverações dogmáticas. Não dá. Cristo ou o anticristo, outro diz, não é um nem é o outro, é a paz personificada. Esse cavaleiro aqui é a própria paz, representada por um cavaleiro. Outro diz, não, aqui é a pregação do Evangelho. O Evangelho que vai ser pregado antes de Cristo voltar, e vai vencendo. E cada um tem uma explicação interessante. Mas, obviamente, eu não posso me ater a cada um dessas, explicar de um por um, porque assim nós vamos passar muito tempo. Em Apocalipse, aliás, já vamos passar muito tempo, mas passaríamos muitíssimo tempo. Obviamente, eu fico até constrangido em dizer, eu acho isso. Quem sou eu para achar alguma coisa perto desses gigantes, que deixaram as suas opiniões ao longo desses 20 séculos de cristianismo? Mas todos nós temos cabeça pensante, né? Todos nós temos direito a ter uma opinião, uma sugestão, mesmo com muito cuidado. Então, eu penso algo, eu opino algo como, primeiro, obviamente, não sei quem é. Pastor, então, quem é? Não sei. Se eu dissesse algo diferente, seria muito estranho. Acho que não é Cristo pessoalmente. Se compararmos com a descrição de Cristo voltando, mesmo no cavalo branco, mas voltando no capítulo 19, vamos ver diferenças, muitas diferenças, que eu não vou comentar. Então, não creio que seja Cristo, inclusive, e até mesmo porque Cristo está tirando os selos. Ele tirou o primeiro selo e foi embora. E o segundo, quem ficou para abrir, ele abriu todos. E com o primeiro selo, o primeiro selo, que era o cavalo branco, com o seu cavaleiro, foi despachado para a terra, claro. Então, eu não creio que seja Cristo, pessoalmente, nem o anticristo. Também tenho meus motivos. A ideia da paz personificada é interessante, porque é bíblica. O ensino de uma paz ilusória e passageira proporcionada pelo anticristo antes da perseguição aos crentes e aos judeus. Quando disserem paz e segurança, eis que haverá repentina destruição, e tal, lá em 1 Tessalonicenses 5:3, que eu não vou ler. Daniel 9:27 fala do anticristo rompendo
um acordo, uma aliança, obviamente, de paz com os judeus, no meio da tribulação dos 7 anos, quando inicia a segunda metade, que é a grande tribulação, quando o anticristo rompe a paz com os judeus, dando a entender que sim, haveria paz feita pelo anticristo com o povo judeu, até a metade da tribulação. Então, a ideia de uma paz aí ilusória e prometida de uma maneira, obviamente, com más intenções, mas prometida e cumprida até certo ponto, tem sentido. Tem sentido. E é interessante também nós vemos que o segundo cavaleiro do Apocalipse, ele vai ser enviado para tirar a paz da terra. Então, dando a ideia que tinha uma paz lá. Então, esta ideia de que tem algo a ver com paz, esse cavaleiro, é muito atraente. Acho tanto quanto difícil conciliar a ideia de arco, de batalha. Alguns dizem, mas tem o arco, mas não fala na flecha. Outros dizem, mas não precisa falar no arco e na flecha. Quando fala no canhão, pressupõe que tem uma bola deste tamanho dentro do cano do canhão, para o canhão poder ter sentido. Então não precisa dizer o canhão e a bala dele, basta dizer o canhão. Então, quando diz um arco, é óbvio que tem uma flecha, para ser entesado, quando o arco for entesado, para poder soltar a flecha. Não, mas esse arco é diferente, é um arco sem flecha. E o fato de não ter flecha significa isso. Aí vai longe. Vocês pensam que é fácil estudar Apocalipse? Na minha opinião, o arco aqui é arco com flecha e tudo, arco de guerra, um arco completo. E ele fala em conquistas. Ele saiu para vencer e receber um prêmio, uma coroa na cabeça, como prêmio das vitórias. Então, esta ideia com paz, não sei como combina muito bem. E é exatamente este o problema de se apresentar uma solução que mais gente concorde, é porque tem coisas que são aparentemente contraditórias na explicação e tem que entortar muito uma para dar certo com a outra e fica nessa grande dificuldade. Há algo também que eu acho tentador, é a ideia de justiça, porque fala em branco aqui, e branco fala tanto de paz, mas fala também de justiça. Então, a ideia do cavaleiro ser uma espécie de um representante da justiça de Cristo, tanto que eu disse, eu não creio que seja Cristo pessoalmente, mas um enviado de Cristo para levar a justiça dele no início da tribulação, e deixando claro que mesmo essa tribulação ocorrendo com muitas mortes e desastres de todo jeito, em momento nenhum deixou de haver, e eu coloquei isso na minha oração, inclusive, em momento nenhum deixou de haver justiça divina, justiça de Cristo. Então, esse cavaleiro e esse cavalo podem ter algo a ver com a justiça de Deus sendo implantada aqui, ou sendo exercida de uma maneira muito forte. Veja o sentido também. Então, quem é, de uma maneira mais definitiva, como todos os outros que estudam o assunto, não posso determinar. Seja como for, o fato é que Deus agora dá o primeiro passo concreto numa guerra declarada contra a humanidade. Versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Uma missão, bom, o vermelho, obviamente, a ideia de sangue, não é muito difícil imaginar. Mas a missão é interessante do cavaleiro, tirar a paz da terra. Não sabemos exatamente como, nem se ele se referia a uma paz específica, talvez
naquela interpretação de que o primeiro cavaleiro foi levar paz, talvez tirar aquela paz específica, ou, se não foi o caso, tirar a paz que normalmente predomina na face da terra, olhando a terra como um todo, a humanidade como um todo. É mais provável, pode ser. Seja como for, observe uma coisa muito interessante: a paz na terra é mantida por Deus. Deus, Cristo, abriu o segundo selo, e o ser vivente, um grande adorador de Cristo, chama o segundo cavaleiro e o comissiona: vá tirar a paz da terra. Ordem de Cristo. Obviamente a paz era mantida por Cristo, e vai se acabar no momento que Ele quiser. Entendo que é por isso que os homens não se matam mais do que já se matam ao longo de toda a história. A violência de hoje, por mais que nós achemos insuportável, ela é bem modesta para os padrões que seriam se não fosse Deus segurando. O resultado imediato da ação desse segundo cavaleiro é homens matando homens numa escala que, obviamente, as grandes guerras mundiais vão parecer bem pequenas. Os seres humanos são capazes de altíssimas doses de egocentrismo, insensibilidade, ódio, malícia, crueldade, vontade de eliminar, de destruir, de pulverizar, de tocar fogo, de matar. Quem estudou um pouquinho de história, em qualquer época da humanidade, sabe que é desta forma, especialmente quando certas condições prevalecem para que o pecado do homem venha mais à superfície e fique evidente esse aspecto. Eu acho que chamar certos homens de animais é ofender os bichos. Os homens são racionais, a humanidade é obra-prima de Deus, tudo bem. Mas os bichos não são cruéis. O pecado que entrou no mundo em Adão e Eva e contaminou a raça humana fez o homem absurdamente cruel. Crianças de 2 anos maltratam coleguinhas de 2 anos, torturam, brincam com isto. Nós, quando éramos crianças, com certeza fizemos o que a gente chama, brincando eufemisticamente, de travessuras, aprontou isso, aquilo, muitas coisas, se fôssemos colocar num papel, são malvadezas, crueldades que crianças fazem, rindo. Nós sabemos disto. O animal não é malvado, perverso, torturador. O animal mata, destroça, quebra tudo para comer, ou para se proteger, se ele se sente ameaçado. Mas tem um motivo pelo qual o instinto dele o leva a matar. Tudo bem, isso também é da queda, também veio da mesma origem, porque a natureza inteira geme como consequência da queda, certo? Mas não vá se chamar animal de cruel, malvado, perverso. O ser humano é, você é, eu sou, em doses diferentes, e muitas vezes toda essa perversidade está contida, está embutida, especialmente, claro,
naqueles que, graças a Deus, somos crentes no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós e nos controla muito. Mesmo nós fazemos coisas como crentes que teríamos vergonha se fosse passado num filme aqui, em termos, estou falando aqui em termos nem de sexo, moralidade, estou falando em termos de violência contra o próximo. O fato é que o poder restritivo de Deus sobre a humanidade existe e está aí de alguma maneira restringindo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, eu posso ir só, porque eu não vou desenvolver. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É interessante a ideia de que os discípulos de Cristo, os que são obedientes a Deus, são como sal, e uma das qualidades do sal é preservar. Então, há aí uma ideia que eu vejo pleno sentido, uma noção, um conceito bíblico de que os que são de Deus, agora, atualmente podemos falar em termos de igreja, mas mesmo antes da vinda de Cristo, mas os que são de Deus como que preservam, ou fazem com que Deus preserve esta terra aqui antes de se acabar tudo. Tem sentido isto. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, fala de algo que as pessoas discutem um pouco, mas é muito provável que signifique o que a maioria pensa mesmo. Quando Paulo diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse sabeis o que o detém seria o Espírito. Eu não vou explicar muito porque o tempo corre muito rápido, mas seria o Espírito Santo que será retirado da terra, no sentido de que eles serão, quando os crentes que são habitação do Espírito Santo forem arrebatados. Então, nesse momento, é como que o poder preservador, o sal da terra foi tirado, vai se decompor, vai apodrecer rápido. Tudo isto é coerente, uma coisa com a outra. Então, temos aqui uma ordem para esse cavaleiro, como eu disse no começo, ele já não está fazendo isso, mas vemos então ele saindo para fazer. Jeremias disse que maldito o homem que confia no homem. Seres humanos colocar esperança nos seres humanos, que as guerras diminuirão com a civilização, ou com a civilidade, ou com a educação, e que a humanidade vai melhorar e vai aumentar o nível moral. Isso é absolutamente contrário às Escrituras. Olha ao redor, vejam qualquer jornal. A gente vê uma proliferação de violências em todo lugar. Quando é que ia se imaginar que nós estaríamos vendo na internet alguém cortando a cabeça do outro com espada? Isso aqui foi na época dos bárbaros. Isso acabou há muito tempo. Pois vá na internet e veja. Meses atrás, talvez semanas atrás, até banalizou, cortando a cabeça do outro, a cabeça rolando no chão hoje, pleno século XXI. A civilização ou civilidade vai alterar o ser humano? Não, eu acho que o homem ainda vai contribuir para si mesmo, para a paz na terra. Isso é confiar num homem maldito. O homem que confia no homem. A paz nesta terra aqui, digo paz de uma maneira geral, embora haja focos, é mantida por Deus até esse dia. Versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente, dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário,
3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A ideia aqui é falta de alimento. Conforme os estudiosos, numa época normal, da época de João, do Apocalipse ali, esse preço o denário era o valor de um trabalhador comum, a diária de um trabalhador comum, quanto ele ganhava por dia. Então, quando diz aqui, o preço dá para comparar com o preço normal da época, que era 12 vezes menor. Estou dependendo aí de informações dos que foram mais fundo nisso aí. Tanto o trigo como a cevada estavam absurdamente caros. E azeite e vinho, já é um pouco mais difícil. O que ele quer dizer com não danifiques o azeite e vinho? Dá a entender que não faltou, mas poderia faltar, ou já estava difícil de conseguir, e algumas outras ideias que eu não vou comentar, mas tudo aponta, com uma certa clareza, para falta de alimento e carestia. Ainda não fome severa, vai já chegar. Mas até aqui, no 3º cavaleiro, o que ele recebe é uma autoridade ou autorização para, de alguma maneira, implantar uma situação de carestia, que, aliás, é de se esperar quando os homens estavam matando outros homens, uma grande matança, é claro, que rapidamente iria degenerar. Isso numa quebra do andamento normal da sociedade, quem compra, quem vende, quem negocia e tudo mais, iria mudar tudo. Aliás, eu pulei a segunda parte do 2º cavaleiro, quando disse que, além de tirar a paz para que os homens se matassem uns aos outros, fala que lhe foi dada uma grande espada. Não sabemos a função desta grande espada, nesta missão de tirar a paz dos homens. Mas, certamente, esse cavaleiro iria usar a espada no sentido de fazer com que a paz fosse mais perturbada ainda, e houvesse mais matança de homens por homens. Não estamos falando aqui ainda de outros tipos de mortes, mas o que se fala aqui é mortes de homens por homens, seres humanos matando seres humanos. Jesus, em Mateus 24, versículos 6 e 7, eu disse que aqui e ali traria algum paralelismo com as palavras dele lá no sermão do Monte das Oliveiras. 24, 6 e 7, Jesus diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Como se dissesse, está pertinho quando vocês verem isso, mas não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então vamos agora pular para os versículos 7 e 8, para o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Que dupla! E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse amarelo, é bom vocês saberem que no grego é kloros, de onde vem cloro. Então, na realidade, é um verde amarelado,
um verde pálido, que obviamente faz pensar na cor de um morto, que todos nós conhecemos, aquele verde pálido, amarelado. E esta é exatamente a cor do cavalo. Não era um amarelo bonito, um amarelo vivo, forte, não. Era algo empalidecido. O cavaleiro chamado morte, ou a própria morte personificada, e aqui já fica muito difícil nós detalharmos mais, ou pode ser um ser angelical, um servo de Cristo, chamado de morte por levar a morte por onde andava, por matar pessoas. Pode ser também, não temos a menor ideia. Não sei, nem é o caso. Seja como for, observe que esse cavaleiro chamado morte obedecia a Deus e a Cristo, através do ser vivente que chamou, vem, e deu uma comissão para ele e disse, vá. Então, totalmente sobre as ordens de Cristo, como já comentei com os outros também. Isso é muito importante, independentemente de ser a morte personificada aqui, e não um ser angelical, mas seja como for, e morte ligada ao reino das trevas, mas eu prefiro ver aqui tudo ligado, subordinado ao reino ou à autoridade de Cristo. Por isso que eu não gosto da ideia dos que falam do cavalo branco ser o anticristo, como tivesse dominando alguma coisa e vencendo tudo. Não, não, ele vai vencer de uma maneira muito limitada. O estrago vai ser grande que ele vai fazer, mas no fim será completamente frustrado, derrotado, será um desastre. Então, associar isso com a ideia de que ele saiu vencendo e para vencer, pessoalmente não acho interessante. E nem ele próprio sendo o cavaleiro. Eu prefiro imaginar alguém diretamente ligado a Cristo, mesmo que seja o anticristo, e que os que pensam assim tenham razão, não muda a ideia de que seja o anticristo, seja algum anjo maligno, seja um anjo benigno, o que for, e é assim que eu prefiro ver, está ligado debaixo, melhor dizendo, da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que o que João quer transmitir, quando falou no cordeiro, quando falou no leão de Judá e tudo, e digno de abrir selo e tudo, era exatamente isto, que só ele poderia executar essas coisas, só Cristo. Então eu vejo com os óculos de Cristo, tudo aqui acontecendo, sob o comando dele, ele mandando, ele dizendo o que fazer, através dos seres viventes. Não era Cristo falando diretamente, vocês viram, né? O ser vivente disse isso, o segundo disse para o segundo cavaleiro, o terceiro para o terceiro, o quarto para o quarto. Mas, obviamente, ordens vindas diretamente do Senhor Jesus Cristo. É na mão dele o poder. O digno é ele, o controle é dele, a autoridade de executar é dele. Não vamos dar poder nenhum a Satanás aqui. Nenhum milímetro a mais do poder limitado que ele recebeu. Fez muito estrago, causou muito sofrimento, sim, mas sob o poder supremo do Senhor Jesus Cristo. Então, esta morte aqui, seja quem for esse cavaleiro, estava sob o controle do Senhor Jesus Cristo. O inferno o estava seguindo. É o único cavaleiro que tem alguém seguindo, dos quatro. Quase que eu ri, quando eu ouvi um comentarista dizendo, a gente não sabe se ele vinha na garupa, se ele vinha a pé, não sei nem como é a pé, uma descrição dessa, se ele vinha em outro cavalo, não descrito, como é que o inferno vinha, eu não sei. Muito mais preocupado em saber como é que o inferno vinha, era saber como é que esse inferno vinha, no sentido de o que era isto,
muito mais do que saber qual era o meio de transporte dele. Inferno aqui é a tradução de Hades, e vocês todos já ouviram falar, os que têm mínimo conhecimento das Escrituras, já ouviram falar nesse termo Hades, que é um termo um pouco difícil, no sentido de que ele tem uma certa abertura de conotações. Na realidade, significa túmulo ou sepultura. Basicamente é isso, de uma maneira muito básica. O Hades é o lugar de morto, é onde vai o morto, sepultura, um túmulo. Mas a Bíblia usa muito com a ideia de um lugar onde vai não o corpo morto somente, porque significa isso, uma sepultura física onde vai um corpo morto, pode chamar de Hades. Mas geralmente a ideia de Hades vai além disto, e se projeta ou se pensa no aspecto imaterial do ser humano, um destino da alma daquele morto, cujo corpo ficou preso numa cova, numa sepultura, mas é a alma dele. Então a Bíblia às vezes fala deste termo usando para a ideia de o lugar onde vão espíritos perdidos, condenados, sem Deus. Aí vem o nome que muitos colocam, inferno. Então há traduções do termo Hades, dizendo inferno, dizendo sepultura. Então teríamos que fazer um estudo muito mais detalhado para examinar essa palavra, que não é o meu objetivo. Inclusive, parece que há passagens que mostram que antes da ressurreição de Cristo e a ascensão dele, até os salvos iam para o Hades, e depois saíram do Hades para o paraíso. Então, não é muito fácil um estudo detalhado sobre Hades, que eu não vou poder dar para vocês aqui agora. O fato é que o Hades, o inferno, ou a cova, ou a sepultura, estava seguindo a morte, que aliás é racional, porque todo mundo que morre vai para a sepultura. Além de ir para a sepultura, o corpo, a alma vai para algum lugar, que vai, é natural, é uma consequência natural. Por isso é que o próprio Apocalipse, em mais duas passagens que eu não vou ler, não há necessidade, fala da dupla, a morte e o Hades, a morte e o inferno, a morte e o Hades, ou a morte e o inferno, mas duas vezes, Apocalipse 1 já falou e 20 vai falar, 3 vezes então, só no livro de Apocalipse, a ideia é que são companheiras, a morte e a sepultura, que são, então não é nenhuma novidade, mas a ideia, já estamos no Novo Testamento aqui, é muito provável que a ideia mesma é de pessoas sem Cristo, sem Deus, mas não podemos afirmar, porque Hades pode ser mais genérico, indicando apenas morte. O fato é que não é coisa muito agradável. Esse cavaleiro sai, ele sai para matar. Amigo, qual é a sua função que você recebeu de Cristo? Dá para resumir numa palavra? Dá. Resuma: matar. Matar bicho, caçar urso, coelhos. Não, matar gente. Minha função é matar ser humano. Pesado. E vai mais longe. Primeira quantidade dos que seriam mortos. Quem sabe a população da Terra hoje, mais ou menos, entre tanto e quanto? Entre 7 e 8, perfeito, bilhões. 1/3 de 6 é 2. 1/3 de 7 é 2, alguma coisa. 1/3 de 7,5 é 2,5. Então, se fosse hoje, quando fala, aliás, quarta parte,
não é um texto vai falar lá na frente. Em torno de 2 bilhões, exatamente o que está aqui. Então, hoje é 7 bilhões e tanto, um quarto vai ser 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 800, em torno de 2 bilhões de pessoas serão mortas por este cavaleiro chamado morte, que nós não sabemos exatamente como descrevê-lo melhor do que isso, como já comentei. Morte de 1/4 da população do mundo. Então, choca aqui a ordem de grandeza, podemos ter a noção do que vai acontecer daqui para frente. Isso é o começo. 2 bilhões de pessoas mortas. Segundo, a forma de matar. 4. Veja os detalhes. Não, essa morte aqui é espiritual, não, essa morte aqui é simbólica e tal. Nem venha com esse pensamento, porque aqui tem 4 maneiras claras de matar. Primeira, espada, que lembra o segundo cavaleiro, inclusive. Fome, lembra o terceiro cavaleiro, que eu comentei, que o terceiro cavaleiro, o da balança na mão, com o denário e a cevada e tal, que eu coloquei, ainda não é fome, mas é carestia e falta de alimento, rumando para isso. Agora fala claramente, fome. E Jesus falou em fome, lá naquelas passagens paralelas lá. Lucas 21:11, ele fala em fome, que eu não vou ler. Terceira maneira de matar. Primeira, espada. Segundo, fome. Terceira, mortandade. A grande maioria entende aqui como pestes. E explicam lá, e é a sugestão deles, porque é uma palavra um pouco vaga. Matar com a mortandade. Mas a ideia é de pestes. E uma muito curiosa para uma época em que se espera um grande avanço da humanidade, por meio das feras da terra, mostrando um tremendo descontrole ambiental, multiplicação dos animais, falta de serviço público de toda ordem. Nós não imaginamos que tipos de animais nós temos ao nosso redor, com a atual situação de defesa natural, mas quando tudo isso é mexido e muito alterado, com pessoas mortas, com pilhas de cadáveres se decompondo, e as barreiras de equilíbrio, de vigilância, há cidades que têm muitos animais ferozes perto. Vem quando a gente vê um documentário nos Estados Unidos de ursos que estão chegando cada vez mais perto. Então, não se fala na África, claro. Então, e aqui não está dizendo que é em todo lugar, mas algo que não se pensaria, e na época de hoje, pessoas sendo mortas nas suas casas, nas suas ruas, por animais. E alguém comentou de maneira interessante, não animais enormes, como leões e leopardos, panteras, ratos. Uma peste terrível para a humanidade. Resultados, aliás, a morte por peste é responsável de maior número de mortes na história da humanidade, muito mais do que mortes de guerra, considerando as 2 guerras mundiais e tudo mais. Mortes de pestes causadas por animais. Grande ou pequeno, animal. Então, imaginem uma cidade com milhões de habitantes, com 1/4 morta. O que isso geraria em termos de descontrole de todo tipo de peste. O fato, irmãos, e já encerrando, as desgraças, as catástrofes, a violência vão aumentando e se somando daqui para frente de uma maneira medonha. A vida do dia a dia cada vez mais precária, com mais sofrimentos. Centenas de milhões de mortes causadas
pelos próprios seres humanos e por cavaleiros angelicais, ou vamos dizer, servos de Deus. E assim saíram os 4 cavaleiros para cumprir a vontade de Deus. Desta vez, cumprindo a vontade de Deus na forma ou de paz ou justiça, como sendo lá o primeiro, vingança, sofrimento, morte, todo tipo. De vários tipos. E agora é irreversível. Forças imensas estarão agora postas em movimento. E não há poder do homem, não há poder do diabo, não há poder no universo capaz de frear essas forças que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro digno, e que foi morto e derramou o próprio sangue. É curioso a humildade dele, o amor dele, até onde ele foi para se tornar o Cordeiro e o Salvador daqueles que viriam a crer nele, ao mesmo tempo a força do poder e a violência da vingança que ele tomará nas suas mãos. Isso aqui é só o prenúncio, lá quando vamos ver no capítulo 19, ele voltando mesmo, como ele vai voltar. Como o crente deve reagir a isso? Eu diria, sem ingenuidade, sabendo que isso irá acontecer, sabendo que o fim do mundo será assim, não sabemos quando, mas será assim, e os rumores que Cristo falou estão aí, não sabemos se virá outra fase, de outra oportunidade para a humanidade, ou se já está chegando mesmo nos últimos tempos, não podemos afirmar, mas que muitos sinais de guerras, rumores de guerra, fome, violência e tudo, estão aí, e de uma maneira assustadoramente crescente, todos somos testemunhas disso. Então não seja ingênuo, e saiba que assim será o fim do mundo, valorizando menos as coisas da terra, e mais as coisas do céu. Quando essas coisas acontecerem, com certeza os moradores da terra irão dar muito valor ao quanto tem no banco, a essas coisas, porque a subsistência deles estará ameaçada agora, e serão alvos de criaturas terríveis, que vamos ver, até a descrição assusta, e dores que dará vontade de morrer de tanta dor. Então, nessas horas, as coisas da terra vão ficar muito pequenas, praticamente ridículas. E, por fim, cuidando da fé, cuidando da sua própria fé, para diminuir o desânimo que dá lendo algo assim, a preocupação. Eu sou salvo, mas e meus filhos, e meus netos, e meus parentes, e meus amigos? E quando é que vem isso? Qual o tipo de sofrimento que eu ainda vou ter antes do arrebatamento? Vou pegar o restinho disso, uma parte disso aqui, e que coisa, o meu mundo, a minha terra. Eu sou um cidadão terreno ou terráqueo, e também eu sou do mundo, e tudo bem, mas eu sou do outro mundo, sou de Cristo, mas eu sou daqui, eu sou um ser humano, e vai ser o fim deste mar tão lindo, desta lua belíssima que eu admiro, dos passarinhos. O fim é isso aqui, pessoas se matando, peste de todo jeito, morrendo por ordem de Cristo. Que coisa horrível, isso é deprimente, isso é desanimador, por um lado. Então é o que eu estou dizendo, fortifique a sua fé, porque se você fortificar sua fé, com certeza você vai sofrer menos, e vai dizer assim: ei, está chegando perto, não deseja a morte de ninguém, sofrimento de ninguém, bicho comendo ninguém, peste de ninguém, mas está chegando perto, e o meu Senhor vai voltar, eu vou para o céu, está chegando perto, e você vai sofrer menos com essa desgraça que tem pela frente, que tem. Se esperar que o 5º selo fosse algo relacionado com essas desgraças todas aqui, anunciadas pelos 4 cavaleiros. O 6º selo é, de fato, associado com esses 4 primeiros. O 5º, não. É de uma maneira... É algo completamente diferente, de outra natureza. Não se passa na terra, passa no céu. Não tem anjo nenhum. Mas é impressionante como é diferente e muito curioso. Vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser, e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dirija
na absorção destas coisas e na aplicação do nosso viver, ou no nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.